Bom, gente, bom dia aí, tudo bem? Deu 8h15 aqui. Já mandei o link da chamada para vocês, então a gravação começou, a gente também pode iniciar a aula, tá bom? Eu vou partilhar a tela com vocês aqui, só recordando que na última aula a gente estava falando sobre... Começamos a falar de estatística, né? A gente falou sobre variáveis, a última coisa. Quando que uma variável era qualitativa, quando que uma variável era quantitativa, ok? Então, de forma resumida, nós vimos que... Perdão, ia espirrar, falhou. Nós vimos que uma variável era... Não apareceu a tela ainda não. Nós vimos que uma variável era quantitativa quando ela puder ser descrita por um número, ok? Aí seja esse número discreto ou contínuo, a gente classificou essas variáveis em variáveis quantitativas contínuas e variáveis quantitativas discretas, tá bom? Por exemplo, o tempo era contínuo, né? A gente não consegue determinar o próximo instante, mas, por exemplo, contar os dias da semana é algo discreto, né? 1, 2, até 7, ok? Ou então as variáveis podem ser qualitativas, quando elas são descritas por um atributo. Esse atributo pode ser, como a gente viu no exemplo da aula passada, minha pergunta sobre ir ao parque, como, por exemplo, que tipo de meio de transporte você usa? E a resposta era carro, a pé ou ônibus. Mas também pode ser por meio de uma resposta sim ou não, desde que você tenha um atributo, uma qualidade, entre aspas, a gente chama essa variável de qualitativa, tá bom? Então, eu vou deixar só registrado aqui. Semana passada foi nossa aula número 10, tá bom? Eu não usei essa mesa, mas pelo menos fica o registro aqui para vocês, porque eu falei só lá no PDF. Foi aqui o início do segundo bimestre, tá bom? Então, aula 01, segundo bimestre. A gente usou só o PDF que eu preparo as aulas para vocês. Então, hoje a gente começa a nossa aula 11, dia 20/7/2021. A nossa aula 2 do segundo bimestre. E nós vamos falar sobre tabelas de frequência, ok? Eu vou precisar usar aquele parte daquela tabela que a gente falou na aula passada para justificar o porquê então de estudar essas tabelas de frequência, tá bom? Olha, só para recapitular, então eu vou printar aqui, vou colar para gente, já está colado, acho que agora vocês já devem estar vendo, que é, vou só reduzir vou só reduzir um pouco o zoom para a gente poder enxergar a tabela inteirinha aqui, tá bom? Na aula passada, então, a gente apresentou essa tabela, que foi uma pesquisa feita, né, supostamente lá no nosso texto, entrevistando 20 pessoas que frequentavam um determinado parque para tirar características, conclusões sobre o que essas pessoas iam fazer no parque, quem eram essas pessoas e tudo mais, certo? Só que quando a gente olha para uma tabela muito grande assim, fica difícil tentar extrair informações, certo? Assim, você vai olhar para ela e beleza, olha só. A primeira pessoa era um homem, tinha 26 anos, ia 5 vezes por semana no parque, casado, vai de carro, fica 30 minutos e tem uma renda familiar mensal de 13,3 salários mínimos. Né? Mas o que será que significa, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, olha, a maior parte das pessoas que vão no parque são homens ou mulheres? Ou em qual é a faixa etária que são essas pessoas? Qual é o meio de transporte que mais se utiliza para ir, entendeu? Assim, a gente tentar extrair informações mais detalhadas, então a gente precisa concentrar as coisas. Por isso a gente fala dessas tabelas de frequência, tá bom? Você pode ler um pouquinho do que eu escrevi de tabela de frequência para vocês lá na página 56, tá bom? Lá na página 56, bem, o títulozinho tá tudo organizadinho. Eu vou printar um pedaço de lá, porque a gente vai falar agora sobre frequência absoluta e depois frequência relativa.
e com isso a gente consegue, então, extrair informações melhores dos dados. A gente escolhe uma das variáveis para analisar, e analisando, então, essa variável, a gente consegue determinar, precisar informações. A gente perde uma visão do todo, mas consegue enxergar boas coisas sobre essa parte específica, né, sobre uma variável em questão. Nós vamos começar, por exemplo, analisando a variáveis, por exemplo, estado civil, para saber o perfil das pessoas que frequentam esse parque, tá bom? Bom, para isso, como eu falei, eu preciso falar sobre frequência absoluta. O que é frequência absoluta? Frequência absoluta é de maneira absoluta quantas vezes determinada resposta aparece no nosso quadro, tá bom? Então, antes de escrever essa resposta e tudo mais, por exemplo, como eu falei, a gente vai analisar a variável estado civil, certo? Então, eu vou grifar aqui estado civil. Se eu perguntar para vocês de maneira absoluta, quantas pessoas que vão nesse parque, por exemplo, são casados, que é o primeiro que aparece, então vou circular de verde aqui. A gente consegue contar, certo? Um casado, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 casados, certo? Perdão, tinha mais um aqui, ó. 8 casados, certo? Agora acho que tá certinho, 8 casados, correto? Se eu perguntar solteiros, então vou circular de vermelho. Solteiros. Então, um solteiro, 2, 3, 4. Opa. 4, 5, 6, 7 solteiros. Se eu perguntar, então, viúva ou viúvo, né? 1, 2. E separado, sei lá, vou pegar de laranja, que eu não usei aqui. Então, 1, 2, 3. Essa é a frequência absoluta de cada um. Ó. Da variável, né, estado civil, nós temos 4 respostas possíveis, certo? Casado, solteiro, viúva, separado. Aí eu sei, por exemplo, que casado tem 8. Solteiro tem 7. Separado tem 3. E viúvo tem 2. Porque eu contei, é absoluto. Entretanto, às vezes essa informação pode ser distorcida para a gente. Porque, por exemplo, é o seguinte. Se eu não souber, né, quantas pessoas tem entrevistadas, de repente 7 eu posso achar que é um número pequeno ou achar que é um número grande, né? É 7 no universo de quanto, certo? Então nem sempre a frequência absoluta ela diz muita coisa pra gente. Tem que ficar sempre claro que a gente tá. Qual é o universo que a gente está analisando, ok? Então, se eu estou analisando dentro de 20 pessoas, 7 é um número grande. Se eu estou analisando um número, sei lá, 5 mil pessoas, é um número pequeno. Então, assim, toda vez que a gente muda, né, por exemplo, imagina que essa pesquisa foi feita num dia com 20 pessoas, num outro dia com 30 pessoas, então esse 2 passa a ser, por exemplo, 2 que é o número de viúvos, 2 em 10, em 20 significa 10%. Se eu no outro dia analisei 30, ele não representa mais 10%, ele representa menos. Então, assim, você tem que tentar entender qual a porcentagem que isso representa. E por isso que a gente fala de uma variável que chama, de uma frequência que chama absoluta, ok? A frequência absoluta, na verdade, ela diz esse número, mas não representa para a gente qual é o percentual. E aí, o que vai descrever a importância, né? Imagina que agora você está fazendo uma pesquisa que tem alguma relevância, certo? Tá levantando algum dado que seja importante. Você vai conseguir medir disso não pela frequência absoluta, porque só olhando para o número 2, ou para o número 7, ou para o número 10, você não sabe dizer o quanto ele é importante, mas sim para a frequência relativa, que é simplesmente determinar isso representa quantos por cento do seu público, certo? Então, aparece dois tipos de digamos, duas definições aqui para gente, que nos dizem, olha, em números absolutos você tem tantos solteiros, mas isso representa um determinado percentual. E aí soa melhor até para a gente entender, olha, isso representa tantos por cento do público, ok? Então, o que é a frequência
absoluta e o que é frequência relativa, né? Para a gente deixar definido certinho aqui e conseguir montar as tabelas de frequência, ok? Então, opa, saiu o quadradinho, não quero o quadrado agora, pronto. Frequência absoluta é o número de vezes que cada resposta possível é apresentado, ok? A gente pode escrever isso de uma maneira mais bonitinha, dizendo que para cada variável estudada, a gente conta o número de vezes que ocorre nos seus valores, ok? Esse número obtido a gente denomina frequência absoluta, ok? Então, é o número de vezes, então, melhor, para cada variável, né? Para cada variável estudada, contamos o número de vezes que ocorre cada um de seus valores. O número obtido é denominado frequência absoluta. Vou até destacar aqui de vermelho, tá bom? Embora esteja no título, frequência absoluta. Agora, para não haver confusão, a gente costuma, então, dar nome para essa frequência absoluta. Então, por exemplo, quando eu olho para o Estado Civil, nós temos 4 respostas possíveis. Quais são? Casado, solteiro, viúvo e separado, ok? Então, a gente costuma escolher uma ordem qualquer, aí fica a critério da pessoa, não existe um padrão para isso, mas a gente simboliza cada uma dessas possibilidades por N algum índice. Então, por exemplo, como eu estou seguindo a sequência aqui da nossa resposta, a primeira que apareceu é casado. Então, a primeira das respostas possíveis é casado. Então, eu vou chamar aqui, por exemplo, assim, ó, N1 representa o mundo dos casados para a gente. Então, na verdade, eu coloco casado, N1. E aí a gente contou. Quantos são, né, os casados, só para recordar? Ó, tá de verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a frequência absoluta dos casados é 8. Na sequência, apareceu solteiro, certo? Então, solteiro, N2, ok? Nós vamos achar a frequência absoluta. Solteiro, então, está de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Depois, apareceu viúvo. Viúvo, então, nós vamos denotar por N3. Viúvo, se eu não me engano, são só dois, ó. 1, 2, ok? E, por fim, é separado. N4. Olha só, lembra lá que eram 20 pessoas que foram entrevistadas, tá bom? Então, assim, né, para recordar, a gente falou na aula passada, se eu tenho 7, 8, 15, 2, 17, tem que ser 3, tá bom? Mas se a gente contar aqui, então, 1, 2, 3, ok? Separado, então, são 3. Então, a gente vai denominar cada uma das respostas possíveis por N alguma coisa. N1, N2, N3, N4, ok? Por exemplo, se eu estivesse contando a frequência absoluta do meio transporte, eu só tenho 3 possibilidades: carro, ônibus e a pé. Então eu não vou ter N1, N2, N3, N4, só vou ter N1, N2 e N3, ok? O número, então, obtido é denominado frequência absoluta e é denotado por NI, ok?
Essa quantidade desse I depende do número de respostas possíveis, né? Como a gente viu, por exemplo, no caso de Estado Civil, nós tínhamos 4 possibilidades, ok? Quais as 4? Casados, solteiros, viúvos ou separados. Se fosse meio de transporte, nós temos 3. Carro, ônibus, a pé, que é o que apareceu de resposta. Frequência semanal no parque, nós temos de 1 até 5. Ou, perdão, de 1 até 7. A pessoa pode ir 7 dias na semana, certo? Então, vocês teriam N1 até o N7. Fosse sexo, então masculino ou feminino, N1 e N2. Só 2 possibilidades de resposta. Okay? Então, essa é a frequência absoluta. Mas, como eu falei, quando isso aparece, por exemplo, a pessoa fez uma pesquisa e divulgou esses dados, às vezes, assim, não fica claro qual é o número de pessoas entrevistadas. Se você mudar o número de pessoas entrevistadas, pode ser que 8 que antes representava muito, agora possa representar pouco. 2 que antes era pouco, possa representar muito no universo. Então, depende. Então, é importante que a gente entenda percentualmente quanto significa isso em relação ao todo. Aí a gente fala da frequência relativa, tá bom? Uma observação, tipo uma observação que é importante, é o seguinte: a quantidade de entrevistados, gente, a quantidade de respostas que a gente pode ter, no caso aqui é 20, certo? Ela tem que coincidir com a soma de cada um desses, ok? Então, o número de pessoas, né, nessa tabela que são casados, solteiros, viúvos ou separados, a soma deles tem que dar o total de pessoas, ok? Então, se nós temos N entrevistados, ok? Se nós temos N entrevistados, a soma de cada um desses NIs, de 1 até K, tem que dar o N. N1, N2, NK. No exemplo que a gente fez ali em cima, observa o seguinte, né? Então, no nosso exemplo era o seguinte. Nós fizemos N1 mais N2 mais N3 mais N4, ou seja, 8 mais 7 mais 2 mais 3, 15 mais 5, 20. 20 era o número de entrevistados, tá bom? Então, essa soma desses respostas possíveis tem que dar o total de pessoas envolvidas, ok? Se não bater, é porque tem algo errado aí, ou contou para menos, ou contou para mais, tá bom? Tem que tomar cuidado na hora que vai fazer essa conta. Então, o que é a frequência absoluta, né? A frequência absoluta, ou perdão, a frequência absoluta a gente falou, a frequência relativa, vou pôr aqui de vermelho também, então assim, frequência relativa. É justamente determinar o percentual que isso representa, ok? Então, a frequência relativa, nós vamos denotar por FI, ela é a frequência absoluta, NI, dividido pelo número de respostas possíveis, N. Ok? Essa frequência, muitas vezes, então, algumas coisas importantes sobre ela. A primeira é que ela é sempre um número entre 0 e 1. Já vou explicar por que ela é sempre um número entre 0 e 1. A segunda é que se você soma todas as frequências possíveis, então se você somar F1 mais F2 mais até a última resposta possível, essa soma sempre vai dar 1, ok? E normalmente ela é simbolizada, representada percentualmente. Não é uma obrigação, mas normalmente isso acontece, tá bom? Justamente porque ela é um número entre 0 e 1. A gente viu lá fazendo a revisão sobre porcentagem, que então essas porcentagens são números entre 0 e 1 pra gente, ok? Lembra que esse N, não custa ser redundante, tá bom? Onde esse N é a soma de todos os N's. Ok? Por que, então? Por que, primeiro? Porque, antes de fazer um exemplo, então, primeira pergunta, por que que o FI está sempre entre 0 e 1, tá bom? Então, vou circular aqui de azul. Por que essa primeira pergunta? Vou chamar de 1. Bom, por que está sempre entre 0 e 1?
é simples. Olha só. O FI, ele é o NI pelo N, certo? Ok? Agora, observe que o N é a soma de todos os NIs, certo? O NI é a soma de todos os NIs. Então, você tem N1 mais N2 mais NK. Então, esse número NI, ele é sempre menor ou igual que essa soma. Por quê? Porque essa soma tem um pedacinho dele, né? Tem ele mais alguma coisa. Ok? Então, se eu pego um número e divido por algo que é maior, essa divisão sempre fica menor do que 1. Ok? É sempre menor ou igual a 1. Só vai ser 1 quando? Sei lá, se todas as outras variáveis fossem zero e só aparecesse o NI. Né? Isso raramente deve acontecer numa enquete, né? E vai ser zero quando? Quando ninguém responder a primeira variável. Por exemplo, imagina que ninguém aqui no parque tivesse respondido que é viúvo. Então, e o viúvo a gente chamou de N3. O N3 seria zero, o F3 dele seria zero, ok? Por que que a soma de todos os Fs, vou circular isso de verde, por exemplo, por que que a soma de todos os Fs dá 1, né? A soma de todos os Fs dá 1 pelo seguinte. Eu vou somar F1 com F2 até o último, FK. Então, nós estamos fazendo, na verdade, N1 sobre N mais N2 sobre N mais NK sobre N. Nós aprendemos a somar fração, a gente fez a revisão, certo? Todo mundo tem denominador N, então pronto. Eu repito e somo aqui, ó. N1 mais N2 mais NK. Mas N1 mais N2 mais NK é justamente o que a gente chamou de N aqui, né? É a soma, né? Ok? Então, vou pôr até a setinha para lembrar o que vocês foram estudar. Isso aqui é justamente N. Então, fica N dividido por N, e isto é 1, ok? Então, a gente sempre pode ver essa frequência relativa como uma porcentagem, ou seja, a porcentagem das pessoas, né, pensando nessa enquete que a gente fez, que responderam determinada atributo, ou seja lá qual for, né? Por exemplo, no nosso exemplo aqui, casado, solteiro, viúvo, separado. Tá bom, mas como isso ajuda a gente a, a entender, né? Eu falei um monte de coisa, mas como que eu posso pegar essa tabela aqui e enxergar melhor os dados delas? Agora, então, a gente vai montar a tabela de frequência, por exemplo, do estado civil, porque a gente já contou o número de casados, solteiros, de viúvo e de separados, ok? Então, o que a gente vai fazer é, o exemplo, nosso exemplo é construir a tabela de frequência da variável estado civil, ok? Então, como que a gente faz isso? Vocês vão ver que é simples. Então, eu vou montar aqui uma tabelinha. Vou tentar montar da melhor maneira possível. Bom, e eu vou dividir agora esse mundo aqui em 4 colunas. Primeiro, o estado civil, certo? Então tá aqui o estado civil. Depois, nós vamos colocar aqui a frequência absoluta, que é o número de vezes que cada resposta foi dada. A frequência relativa. E a porcentagem que isso representa. Vocês vão ver como é que vai ficar bem mais fácil para a gente enxergar. Então, aqui nós estamos falando do estado civil. Estado civil. Então, frequência. Vou botar só freq, senão não vai caber, tá bom, gente? Mas é de frequência. Absoluta. Frequência
relativa. E aqui a porcentagem. Ok? Então, vou pôr uma linha para separar. Bom, nós contamos ali atrás as variáveis, tá bom? As variáveis na ordem que a gente contou foi quem? Casado, solteiro, viúvo e separado. Então, vamos colocar nessa ordem, porque fica melhor depois para a gente enxergar. Ó. Casado, solteiro, viúvo, separado. E vamos pôr uma mais aqui, que é a total, tá bom? Viu? Total. Vocês, ó, eu vou pôr aqui, sei lá, vou pôr até de outra cor, só para a gente lembrar nesse primeiro momento. A gente não precisa escrever esse N1, esse N2, N3, N4, tá bom? Porque o número que vai vir aqui fica evidente para a gente. Também não precisamos escrever F1, F2, F3, F4, tá? Você pode pôr só o número, tá bom? Mas é só para a gente poder lembrar nesse primeiro momento que foi assim que a gente nomeou nesse nosso problema. Se você na sua casa aí tivesse feito assim, sei lá, solteiro, viúvo, separado e casado, inverter, se chamar, sei lá, o solteiro de N1, o viúvo de N4, não tem problema, tá bom? A nossa tabela ainda ia refletir, a gente ia conseguir tirar as conclusões da mesma maneira, tá bom? Isso é só uma questão de nome, tá? Então eu vou separar aqui para a gente não misturar as informações, estou pondo as linhazinhas embaixo. Ok? Então pronto. Quantos eram os casados? Então, se você olhar lá, né, a gente volta aqui, a gente contou casados na nossa tabela, 8. Solteiro, 7. Viúvo, 2. Separado, 3. No total, então, se a gente somar tudo, dá o N, né? Lembra lá? N. Isso dá 20. Como eu falei, eu vou até grifar aqui para vocês lembrarem depois quando for estudar. Não precisa escrever esse N1, esse N2, N3, N4, nem o N. É só colocar os números, tá bom? Você monta a tabela limpazinha. No final, eu vou printar o que deixei lá no... feito lá no material de aula de vocês, tá bom? Mas esses números não precisam aparecer. Como é que a gente determina a frequência, então, relativa? Nós vamos pegar estes números e vamos dividir pelo total. Então, do primeiro, você tem 8. Opa, estava no quadriculadinho. 8 dividido por 20. No segundo, 7 dividido por 20. 2 dividido por 20 e 3 dividido por 20. Mas a gente pode dividir 8 por 20, 7 por 20, 2 por 20 e 3 por 20. Se a gente dividir 8 por 20, isso dá 0,4. Ok? Só dividir mesmo aí. 7 por 20 dá 0,35. 2 por 20 dá 0,1. E 3 por 20 dá 0,15. Como a gente falou lá atrás, a soma de todas as frequências, ó, esse item aqui, né? A soma de todas as frequências tem que dar 1. Vamos ver se a nossa conta está certa. Então, vou pôr aqui embaixo, tá bom? Se eu somar 0,4 com 0,35, com 0,1, com 0,15, né? Ó, 0,4 com 0,1 dá 0,5. 0,35 com 0,15 dá 0,5. Deu 1. Nossa conta não está errada, não, ok? A soma de todos tem que dar 1. Bom, nós, né, fizemos a revisão, isso é até bom para a gente, né? 0,4 representa 40%. 0,35, 35%. 0,1, 10%. 0,15, 15%. Se a gente somar tudo também vai dar 100%, ok? Então, qual é a vantagem agora de ter esta tabela à disposição? Quando eu pego essa tabela, né, agora, vou só mostrar o comparativo. A gente tinha essa tabelona grande aqui, ok? Você olha para ela e fala assim, né, que informação eu tenho dela, né? Não sei. Mas quando eu venho e olho para a tabela que a gente construiu de frequência
tabela de frequência, por exemplo, do estado civil, né, que foi o que a gente fez aqui, eu sei dizer agora, olha, 40% das pessoas que vão no parque são casados, 35% das pessoas que vão no parque são solteiras, 10% quem vai no parque é viúva e 15% é separado. Então a gente, né, melhorou muito o nosso entendimento sobre a variável estado civil, ok? Em compensação, a gente perdeu outras informações. Se você perguntar, por exemplo, quantas vezes por semana a pessoa vai, se vai de carro, se é homem, se é mulher, você não sabe dizer, né? Mas se você tiver o trabalho de montar essa tabela de frequência para cada uma dessas variáveis, a gente consegue ter um entendimento melhor das informações que estão lá, ok? Eu falei que eu ia tirar lá da apostilinha que eu preparei para vocês, fica mais bonitinho. Como eu falei, a gente não precisa escrever o NI, FI, tá bom? Fica até mais bonitinho, fica limpinho, né? Quando a gente monta aqui, tá bom? Pode ver que nesse caso tá até em ordem separada, né? Em vez de começar com casado, eu comecei com separado na hora que eu digitei, tá bom? Ficou trocado aqui, tá bom? E o view ficou em último. Mas em todo caso, a informação não é perdida, né? 15% são separados, 35% são solteiros, 40% são casados e 10% são viúvos. Não muda nada, tá bom? Alguma pergunta até agora? Ok, ninguém falou nada. Então, um exercício. O exercício é o seguinte para vocês. Vocês vão construir a tabela de frequência das variáveis sexo, frequência semanal e meio de transporte. Na verdade, eu vou ajudar, vou montar de meio de transporte, por exemplo, mas eu vou fazer antes um comentário importante, que é o que a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Olha, então, por exemplo, eu pedi de exercício para vocês e que vocês façam então, a tabela de frequência de sexo, idade, frequência semanal e meio de transporte, ok? Por que que eu não pedi ainda tempo de permanência e renda familiar mensal? Pelo seguinte, aqui a gente vai precisar falar de intervalos, ok? E eu vou precisar definir um negócio chamado amplitude. Porque, por exemplo, vou fazer o comentário de meio de transporte. Meio de transporte, a pessoa tem três respostas aqui. Ou vai de carro, ou vai de ônibus, ou vai a pé. Ok? Por exemplo, não consideraram bicicleta na resposta, por exemplo. Mas se não tem aqui para a gente analisar, a gente só analisa ônibus, carro ou a pé. Se eu for pensar, né, então assim, o que a gente faz quando a gente vai contar a frequência absoluta? A gente agrupa quantas pessoas responderam o carro, quantas responderam o ônibus, quantas responderam a pé. Não foge disso, certo? Se eu tentar tratar, se eu tentar traçar uma estratégia parecida para tempo de permanência, eu vou ler, o primeiro que aparece é 30 minutos, professor. Beleza. Você vai lá e vai fazer o quê? Vai marcar todos que ficam 30 minutos. Aí você olha, poxa, achei dois só, né? Tá bom, dois, né? A gente aceitou para viúvo, por que eu não aceito aqui para tempo de permanência? Aí o próximo fica 35 minutos. Aí você fala assim, meu Deus, 35, ficou ruim para ver essa cor, né? 35 minutos, né? Assim, vou caçar quem mais tá com 35 minutos. Poxa, tem mais ninguém com 35 minutos, então fica só um aí guardado. O próximo, 2 horas e 50. Aí você olha, 2 horas e 50 só tem esse, mas tem um lá que fica perto, 2 horas e 45, né? Mas tá bom. O seguinte, 45 minutos. Opa, 45 minutos tem um, tem dois, mas tem gente que fica 40, 50, são valores perto, certo? Então, a gente não consegue usar essa estratégia para tempo, para coisas que são contínuas.
Por quê? Porque senão você vai dividir em muitas classes e não vai ter o mesmo tipo de informação que a gente teve ao olhar para cá. Quando eu olhei para o Estado Civil, a gente agrupou em 4. E dentro desses 4, elas refletem uma realidade boa. Quando a gente tiver que trabalhar com, por exemplo, tempo de permanência, ou renda, ou coisas que permitam intervalos de variações grandes, tem uma amplitude grande de resposta, a estratégia é tentar agrupar dados de maneira adequada. Como assim maneira adequada? Nós vamos fazer o seguinte. Faz sentido, por exemplo, eu olhar as perguntas. Olha, pessoas, por exemplo, que ficam até 30 minutos no parque. Então eu vou pôr todas no mesmo balaio, né? No mesmo nosso quadradinho. Opa, quem fica até 30 minutos, eu tenho só 2, professor. Tá bom. Mas de agora a gente vai ver. Se eu começar, em vez de passar para o seguinte, 35, eu posso fazer uma pergunta. Quem fica de 30 minutos até 1 hora no parque? Então, por exemplo, até antes de completar 1 hora, tá bom? Então, quem fica até antes de completar 1 hora? Então, eu posso fazer o seguinte: olha, eu tenho 35, 45, eu tenho 50, 40. Cadê? Tinha mais, tinha aqui um 40, ó. Tem outros dois 45 aqui que passaram batido, ok? Aí fala assim, ó, já agrupou melhor, certo? Agora, de 1 hora até antes de completar 1 hora e 30. Então, pô, 1 hora, 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e 30 já fechou, mais 1 hora e 20. Pronto, nós fechamos. A gente consegue pegar pedaços que refletem algo melhor, certo? Então, o que a gente vai tentar fazer? Na verdade, o que a gente tem que olhar para essa tabela e pensar assim, né? Qual é um tempo adequado também para eu poder fazer essa escolha? Será que 30 minutos é uma coisa legal? Parece ser bom, né? A gente está dividindo bem o grupo de pessoas que ficam nesse tempo lá, ok? Agora, como eu falei, a gente tem que saber escolher. Se eu falar, por exemplo, assim, ó, as pessoas que ficam até 3 horas no parque, né? Ninguém aqui respondeu que fica mais que 3 horas, certo? Então nós íamos colocar todos, ia falar assim, ó, a frequência absoluta é 20, né? Então nós temos que tentar achar um meio termo aí, né? Pode ser que 30 seja uma coisa boa para esse problema nosso. Pode ser que em outro problema não seja, tá bom? Então você tem que se deparar com isso. 3 horas parece muito, né? Porque se eu fosse falar, olha, vou montar aqui o, o ambiente de quem vem até 3 horas no parque, eu ia pôr todo mundo, né? Então eu não ia extrair nenhuma informação decente, certo? Mas você pode parar para pensar, sei lá, fila na Caixa Econômica, quem fica até 3 horas, certo? Porque muitos ficam mais, né? Ainda mais quando a gente olha aqui em Lusiana, a bagunça que é a nossa Caixa Econômica, né? Então, depende do seu problema e depende de como você vai montar isso, né? Se você também tentar, vou tirar só de 30 minutos lá, pode ser que seja pouco, você comece a colocar muitas é, informações numa única frequência absoluta e perca informações também, tá bom? A ideia é tentar dividir de maneira equilibrada essas coisas, tá bom? Então, isso a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Então, hoje eu vou fechar com vocês montando a tabelinha aqui de meio de transporte, tá bom? Então, vou apagar aqui, que eu tinha circulado já alguns. Para deixar claro, porque ninguém, né, perguntou nem falou nada, às vezes pode ter alguma dúvida, tá bom? Então, meio de transporte. Se eu quero montar a tabela de frequência dela, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou contar as possíveis respostas, tá bom? Tem um carro, ônibus e a pé. Para carro, então, tem um, estou botando de azul, dois, três, quatro, 5. Tinha pulado um aqui, ok? Então, nós temos 5 carros, né? Então, falei para vocês, eu vou montar de meio de transporte, né? Então, aqui, solução. Como eu falei, monto meio de transporte, vocês montam outro, tá bom? Então, carro, nós vamos chamar então isso de N1. Cinco. Depois nós temos ônibus e a pé. N2 e N3. Por exemplo, quem entende um pouquinho de Excel, você consegue, porque
né, a gente tem que parar para pensar, né? Falar assim, professor, mas nós estamos, né, num mundo pequeno, 20 respostas, né? Se eu tivesse, sei lá, 2.000, 3.000 respostas, como é que eu ia fazer isso? Contar um por um, né? Então aí você usa alguns programas que te auxiliem, né? Não é o nosso objetivo aqui agora, mas, por exemplo, o Excel ou essas planilhas de cálculo, elas têm uma função que é contar baseado nisso. Você pode definir, ó, eu quero contar o número de carros que aparecem, né? Você consegue ensinar ela a fazer isso e ela retorna com o número, aparece 5, né? Porque em 20 vocês viram, eu até pulei um, tinha o 4, eu voltei porque eu já sabia que eram 5 e fiquei procurando até achar, né? Mas pensa, se fossem 2.000, 3.000 respostas possíveis, né? Seria natural a gente contar errado isso, né? Então, assim, você tenta otimizar o seu tempo também, né? E até montar uma tabela dessa ficaria mais simples. A gente pode tentar, em alguma aula seguinte, mesmo uma tabelinha pequena dessa, eu precisaria digitalizar ela toda, né? Para botar lá no Excel e tentar mostrar como a gente faria isso. A gente pode, né, se for o caso, mais para frente, tentar fazer isso, tá? Mas tem como evitar esses erros, né, simples assim, tá bom? Mas então, nós contamos carro, 5 vão de carro. É, ônibus, então tem um, dois, três, quatro, 5 vão de ônibus. 5 de azul, 5 de vermelho dá 10, para 20 faltam 10. Vamos já contar o a pé aqui que a gente desce tudo uma vez agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, realmente, como eu, né, tinha comentado, né? O total tinha que dar 20, né? Então, nós temos 5 de carro, 5 de ônibus e 10 a pé, ok? Imagina que, sei lá, você fosse uma pessoa que quer montar, por exemplo, um estacionamento perto desse parque, né? Você pensando, ah, vou alugar aqui para as pessoas estacionarem o carro. Você pode, né, tá interessado nessa resposta. Será que é útil para você? Será que tem bastante gente, gente o suficiente que vai de carro? Ou sei lá, se eu quero montar uma barraquinha para vender água de coco, porque as pessoas, né, caminham lá nesse parque, e aí, sei lá, muitos vão a pé, muitos voltam a pé, será que vai interessar vender? Então você consegue analisar melhor essas informações montando uma tabela como essa que a gente vai fazer aqui agora, né? Então, como eu falei, a variável é o meio de transporte. Então depois a gente vai pôr aqui frequência absoluta, frequência relativa, e eu vou pôr só o símbolo da porcentagem, senão não ia caber, tá bom? Bom, o meio de transporte a gente viu, nós temos as opções para responder. Carro, ônibus, a pé e total. Pronto, montei a planilhinha completa. Bom, carro a gente viu, olha só. 5 vão de carro, absoluto. 5 vão de ônibus, 10 vão a pé. O total é 20. A frequência relativa, então, para carro é 5 sobre 20. Isso dá 0,25. Para ônibus, 5 sobre 20, 0,25. A pé,
10/20. 0,5. 0,25 mais 0,25 é 0,5 mais 0,5, 1. Fechou. 0,25 é 25%. 0,25, 25%. 0,5, 50%. Somando tudo, 100%. Então, se você fosse, sei lá, uma pessoa que quer montar um estacionamento lá, você poderia se perguntar, né, baseado no fluxo de pessoas, né, e se essa pesquisa é confiável, você pode, né, você tem a certeza, ó, 25% das pessoas vão de carro, né, a quantidade de pessoas que passam ali por dia, sei lá, um número determinado que você também poderia levantar, desses quantos, né, vão precisar de estacionamento, né, então, aí, baseado nisso, olha, é viável ou não montar um estacionamento ali, ou é interessante ou não montar uma barraquinha para vender água de coco, ou coisa desse tipo, né? Mas então, embora a gente perca algumas informações, né, a gente consegue analisar uma das variáveis de maneira bem completa, né? Por exemplo, nessa tabelinha como está aí, a gente consegue identificar informações úteis sobre o meio de transporte, tá bom? Desse jeito eu fecho a aula de hoje, eu volto aqui para a sala para ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. Vou mandar o link da chamada de novo. Se não, da próxima aula a gente continua dessa parte que eu falei que nós faríamos, que é como, então, montar a tabela de frequência para variáveis como tempo ou como a renda salarial lá. Ok, se ninguém tem nenhuma pergunta, gente, eu também agradeço vocês. A gente se encontra na semana que vem, tá bom?